É a Gisele, né? Agora com o item 16. Logo preparado. Eu só fiquei numa dúvida, é provimento parcial o último do Fred? Não é... Total. Total, porque o Neilson falou parcial e ninguém falou nada. Não, é total. Parcial. Eu anotei errado. Não é parcial, é total. É dar provimento ao recurso voluntário. Certo. Já está começando a gravar aqui. Ítalo? Já está. Ah, não. Ítalo, você está aí? Eu falei para você errado, porque eu tinha notado dar provimento por unanimidade, e falei para você dar provimento parcial por unanimidade, mas não. Tá? Então, eu quero retificar aqui que o resultado do item 15 da pauta é dar provimento ao recurso voluntário por unanimidade, sendo que o conselheiro Efigênio contou pelas conclusões. Certo? Só para retificar. Obrigado, Zé. Eu tinha anotado certo aqui, mas li errado. Pois é. Eu vi que você tinha anotado certinho. Acho que é porque o café que eu tomei ainda não chegou lá no cérebro. Então, colegas, vamos continuar, dar continuidade à nossa sessão de julgamento, no dia 19/5/2021, a sessão do turno da manhã, certo? Fizemos um breve intervalo e vamos agora dar continuidade. Antes do intervalo, nós julgamos o item 15 da pauta. Então, agora nós vamos julgar o item 16 da pauta. Processo da empresa, ou do recorrente Mário Mantoni Metalúrgica Limitada, a empresa. Vai ser relatado pela conselheira Gisele, que tem a palavra. Obrigada, presidente. Vamos relativamente tranquilo. É um lançamento de imposto de renda retido na fonte relativo a 2009 a 12 de 2011, com crédito total nesse montante, foi imputada aqui a multa de ofício qualificado, tá? Então, de acordo com o relatório fiscal, a autoridade fiscalizadora verificou em síntese que foi apurada a divergência entre os valores informados em DIRF e DCTF, no que concerne ao imposto de renda retido na fonte, tendo em vista que os valores mencionados nem foram declarados em DCTF, nem recolhidos, procedeu-se à constituição de ofício do crédito tributário. Embora a contribuinte tenha retificado os DCTFs em DCTFs em 20 de 9 de 2012, incluindo os débitos de imposto de renda retido na fonte do período, tal retificação ocorreu somente após o início do procedimento fiscal, razão pela qual foi excluída a espontaneidade. Mesmo devidamente intimada e reintimada, a fim de prestar esclarecimento sobre a divergência apurada, a contribuinte deixou de apresentar a documentação probatória, em função da conduta de não recolher os tributos e não declarar do CTF os débitos devidos e informados na respectiva DIRF, tendo somente declarado após o início do procedimento fiscal por meio da retificação, foi imputada a multa de ofício qualificado, que é o grande. Conforme disposto no 723, combinado com 135, restou caracterizada a sujeição passiva dos solidários tais e tais. O Mário Mantovani, o filho, que era um sócio. Devidamente cientificada da autuação empresa e solidários. Chequei. Somente a contribuinte apresentou em 12/12 a impugnação de folhas tais. A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu já de antemão a multa qualificada, tá, gente? Cientificada da decisão, a hora recorrente interpôs recurso tempestivamente, onde reitera que estão ausentes os pressupostos para validar a cobrança dos créditos apurados, bem como que nenhuma prova pode ser exigida do contribuinte. Nessa esteira de raciocínio, considerando que não se discute na defesa administrativa a sistemática de apuração do imposto exigido no auto de infração, em si como se procedeu ao lançamento de aludido tributário, sem as premissas básicas para convalidar a sua exigência. Tanto é que não restou demonstrada a fiscalização, a efetiva ocorrência do fato gerador, para que o R-fonte pudesse ser considerado e lançado para fins de cobrança. Não foi possível, em momento algum, a recorrente ter localizado no auto de infração os lançamentos realizados pela fiscalização, porque esses certamente não comprovam qualquer fato. Esse é o argumento central da recorrente. Os autos foram encaminhados para mim, eu passo a analisar, presidente. Recurso voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais e dele tomo conhecimento e traço apreciar.
Então, o principal ponto é potencial nulidade, cerceamento, né? Porque ele não chama de nulidade, mas no fundo ele está trabalhando com a ideia de cerceamento. Aqui, para mim, não há nenhum nível de nulidade, ele compreendeu a imputação, ele trouxe os argumentos. O problema é que ele não traz prova, ele não faz prova de nada, e os argumentos também estão desconexos. Ele tenta falar que sequer ele teria que apresentar prova e sequer há fundamento na autuação fiscal, mas ela é plena. Eu até fiz questão de, no relatório, sintetizar o TVF para os senhores perceberem que os fundamentos foram trabalhados e a própria DRJ, como eu mencionei, acabou por afastar, tá? A questão de potenciais violações a dispositivos constitucionais, que ela alega de forma genérica alguma potencial violação, jogando princípio, eu sempre gosto de colocar súmula CARF e decreto. E aí, talvez o principal, né, a ausência de conjunto probatório capaz de afastar o lançamento. Diante da ausência de pressupostos hábeis a justificar a manutenção da multa de ofício qualificada, a DRJ cuidou de afastar a imputação. Contudo, corretamente, manteve a exigência fiscal com a multa regular de 75, vez que a recorrente não apresentou os seus instrumentos de defesa conjunto probatório eficiente capaz de afastar a presente autuação fiscal. Vejam que, conforme explicitamente considerado no relatório de trabalho fiscal, a base tributável foi apurada a partir das informações prestadas pela contribuinte por meio de DIRF, disponíveis nos sistemas informatizados. Por sua vez, a recorrente não apresenta prova de potencial inconsistência na formação do crédito tributário exigido. Além disso, não prospera o argumento de que os valores de imposto de renda retido na fonte autuada já teriam sido pagos, em virtude da ausência de qualquer comprovação nesse sentido. Caberia contribuinte apresentar os comprovantes de recolhimento que amparassem tal alegação, o que efetivamente não ocorreu, uma vez que em suas defesas, inclusive em sede de recursal, foram desacompanhados de qualquer documento de conferir sustentação. Quanto à afirmação de que a fiscalização não teria considerado os livros fiscais por ela apresentados, cumpre frisar que não consta dos autos a apresentação de qualquer livro fiscal por parte da contribuinte, tendo sido juntados ao presente processo somente relatórios de folha de pagamento emitidos pela empresa, as folhas tais, os quais foram apreciados pela fiscalização nos termos do seguinte excerto: para confirmar as retenções não recolhidas em formato de DIF, foram solicitadas as folhas de pagamentos beneficiários, os quais foram verificados por amostragem, que faz parte do processo administrativo para fins de constituição no crédito tributário devido. Para essa relatoria, não há quaisquer dúvidas de que o ônus da prova é da contribuinte, em caso plenamente cabível, né, o jargão alegar, se provar mesmo que não alegar, e está aqui sobre o tema, o artigo 16 é expresso, né, ao consignar o momento da apresentação das provas, que é juntada, né, tem que ser requerida a autoridade, mas no fim ela não junta nada, eu só coloquei a título ilustrativo e didático aí para o contribuinte. Eu penso sempre em fazer os votos para que o contribuinte entenda, né, e também quem sabe tem algum nível de olhar instrutivo aí para evitar futuros litígios. Diante de tais disposições, em linha com a decisão de piso, deve ser mantida a exigência fiscal do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Presidente, é como voto. Obrigado, Gisele. Antes da gente iniciar os debates, estou vendo que tem uma pessoa mais aqui na sala, deixa eu dar uma verificada. Isso daqui. Temos a Gisele, a Adelinda, Vigênica, Gerson. Fabrício Fernandes. Fábio Barbosa Fernandes é nosso também. O Fábio. 2, 3, 4, 7, 8. Mais um. Não aparece aqui. É o número 2 aí, né? O número 2 é o nosso. Não, esse mais um. Vocês estão vendo mais um aqui? Mas não aparece. Neudson, lá em cima está escrito que tem 10. Pois é, deveríamos ser 9, né? Não. O Ito? Tem o suporte 2, organizador fora da organização, Neudson, por isso que aparece em 10. Deixa eu falar com o Ítalo. O Ítalo? Sim, presidente. Está aparecendo aqui na minha tela, além dos conselheiros, do colegiado, S de suporte, que deve ser você, né? E Sim. mais um aqui. Mais um? Aparece um mais um, como se tivesse Para mais mim, presidente, no caso, para mim está aparecendo 8, vocês, né, no caso, e eu, que está certo.
que são 9, né? Comigo Parece- não. Tá aparecendo 10. Adelino viu 10 onde? Tá aparecendo aqui, ó. No momento, nessa Lá em reunião, cima. 10 pessoas. Que sou eu. 10 Adelino. pessoas, embora só estejam relacionadas 9. É estranho isso. Você não vê esse mais um, não, né? Não. É estranho porque quando você vai em participantes, você tem a É. relação à direita de todos que estão na sala. É. Realmente aparece nesta reunião, entre parênteses, 10. Mas Isso. aparecem contando 9 aqui, né? Exatamente. Exato. E aí, logo quando eu entrei nessa janela, Sérgio, tinha assim, mostrar mais. Eu cliquei em mostrar mais e não mostrou ninguém. 7, 8, 9. Gisele, você viu o Fábio na sala? Como é que você vê aí? Porque como a Gisele tem... Não, então, embaixo eu vejo assim, outras pessoas no chat, Deaju 1, Deaju 2 e Fábio Barbosa Fernandes. Não é no chat, não. Clica em onde tem os Esses participantes. 10 só aparecem 9, Neudson, para mim também. Sou eu, Adelino, Efigênio, Fred, Jefferson, nessa ordem. Neudson, Sérgio, Suporte 2 e Wilson. São 9. Mas também está aparecendo 10 para mim, nada a ver. Não dá para entender a lógica. Aparece 10 participantes, mas não aparece o nome do participante. Bom, eu vou admitir que há algum erro aí da ferramenta e não dá segmento, certo? Então, colegas, a relatora já proferiu o voto inicial. Fica aberta a palavra para debates e questionamentos. Se não houver nenhum questionamento, vamos para a votação. Com a relatora, presidente. Também acompanho, relator, presidente. Acompanho a relatora, presidente. O relator, presidente. Com a relatora. Aí ficou mudo, Adelino? Bom, relator. Eu também acompanho a relatora. E, ficou o resultado. Desculpe. Olha, gente, vocês estão meio sexista aqui, não seja assim, tá, Adelino? Você tem que falar, a relatora é bonitinho. Eu não sou. Sabe, tá muito masculina essa turma. Eu não sou. E aqui em casa eu sou dominado. Eu sou minoria. Então, colegas, o resultado do item 16 da pauta, o resultado do julgamento ficou da seguinte forma: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Prosseguindo, colegas, vamos ao item 17 da pauta, processo da empresa Mega Pinturas Limitada, que será relatado pelo conselheiro Jefferson, que tem a palavra. Presidente, só queria fazer um adendo, primeiramente, né, que o item 17 e o item 19 são muito semelhantes. 17 E o 19. o 19. Ah, tá certo. O item 17 e o item 19 são O que muito você acha? semelhantes. Eu proporia fazer uma apresentação conjunta, porque o que muda, na verdade, é o trimestre. Vamos fazer. O que é melhor julgar primeiro, o 17 ou o 19? Não faz diferença, presidente. Não. Pode ser o Vamos fazer 17. o seguinte, vamos julgar o 17, já que não faz diferença, e depois que a gente passar para o 19, você só vai apontando o que tem de diferença ou diz que não tem diferença. Tá certo? Ok. Porque, de toda forma, como são itens separados, é interessante que a gente pegue a votação de cada um. Tá certo? Ou então a gente faz por aclamação, mas de qualquer forma tem que ter esse momento. Não, tranquilo. Só para esclarecimento mesmo, presidente. Ok, obrigado. Então, foi bom esclarecer, porque aí quando chamar o item 19, a gente já sabe que vai ser resumido. E aí, aproveitando, lembrando que o item 17 vai ser paradigma para o item 18, certo? Que é um processo repetitivo, né? Então, o nosso regimento, o resultado do julgamento do item 17 vai ser replicado, né, para o item 18 da pauta, que é um processo da mesma empresa Mega Pinturas Limitada. Certo? Então, Jefferson, com a palavra para relatar. Tô ligado aqui.
Obrigado, presidente. Passo ao relatório. Trata-se de auto de infração contra o contribuinte, através do qual foi constituído o crédito tributário de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas declarações de compensação referentes ao suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ, transmitidas pelo contribuinte. O auto de infração teve fundamento nas seguintes práticas: compensação indevida, prestação de informação falsa e não atendimento à intimação, aplicando-se aí a multa isolada, o percentual de 225%. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando inexistência de informação falsa, inexistência de prova de dolo ou fraude cometido pelo contribuinte, caráter confiscatório da multa isolada e inconstitucionalidade e ilegalidade da multa aplicada. O DRJ, porém, manteve integralmente o entendimento manifestado no auto de infração, pugnando pela manutenção da multa isolada de 225%, afastando também as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, ou mesmo a alegação de violação e efeito confisco. Reproduzo, né, no relatório partes da ementa, né, do acordo. Nesse sentido, a autoridade entendeu que as autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas, né? E quanto à aplicação da multa isolada, o percentual da multa isolada, em razão da não homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada e não atendimento à intimação, será o previsto no inciso 1, caput acumulado com o parágrafo 2º e 5º do artigo 44 da Lei 9430/96. E resignado com a decisão de primeira instância administrativa, o recorrente apresenta recurso voluntário, onde repisa os argumentos já apresentados na impugnação administrativa. É o relatório, presidente. Passo ao voto. Trata-se de conheço de recurso, né? Trata-se de auto de infração, mediante o qual foi constituído o crédito tributário de multa isolada de 225%, sobre o valor dos débitos indevidamente compensados às declarações de compensação, né, de final 7495, 2547, 4134 e 5282, referentes a suposto direito creditório de saldo negativo de RPJ do segundo trimestre de 2012, no valor de R$600 mil, transmitidos pelo contribuinte, né, em 15 de agosto de 2014, 19 de agosto de 2014 e 27 de agosto de 2014. O valor dos créditos tributários lançados foi de R$1.585.074,33. A ação fiscal que originou o presente auto de infração foi determinada mediante o procedimento fiscal de final 00207, com encerramento em 4 de janeiro de 2019. Em conclusão, houve o lavramento da auto de infração da multa isolada dos 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas declarações de compensação, assim mencionadas pela prática de compensação devida à declaração apresentada com falsidade e não atendimento à intimação. Fundamento legal para as imputações concentra-se no artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Observe-se que o referido diploma legal conecta-se ao artigo 44 da Lei 9430. E da mesma forma foi mencionado no auto de infração a aplicação do artigo 74 da IN 1717 de 2017. Pode-se observar nesse aspecto que o diploma legal do artigo 74 da IN, referido, encontra suporte legal nos referidos diplomas legais previstos na Lei 10.833, acumulados com a Lei 9430. Nesse aspecto, a aplicação da multa isolada, 225%, pela apresentação de declaração falsa, acumulada com não atendimento à intimação, deve ser observada à luz desses pressupostos legais. Nota-se que o relatório do despacho decisório descreve que pode ser indicativo de fraude as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação da multa. Basicamente, as informações que levaram à atuação pela autoridade administrativa constam no relatório do despacho decisório, que não homologou as compensações pretendidas. Só reforçando o item 17 do relatório, né, assim pode-se dizer que foi criado um crédito a favor do contribuinte, tendo como origem a falsa retenção de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$2.400.000, o que exigiu a retificação das fichas 14A e 57 da DPJ original e a inserção de dados falsos na PERTCOM
e final 7495. Vale lembrar que o contribuinte não se interessou em comprovar a veracidade dos créditos quando deixou de apresentar os documentos de esclarecimento solicitados pela intimação. Adicionalmente, o acórdão também acrescenta: conforme acima, temos que o contribuinte teve, pela ciência do despacho decisório de não homologação, não impugnou a decisão administrativa, não atendeu a intimação e acessou as informações constantes no processo, ou seja, teve plena condição de exercer seu contraditório e sua ampla defesa no processo de origem de final de 19. Em sua impugnação, o defendente alega que não houve processo administrativo específico sobre a não homologação das compensações, que possui a saldo negativo de RPJ relativo ao segundo trimestre de 2012, decorrente da retenção de fonte, porém, conforme acima, o processo de final de 19 tratou especificamente das compensações declaradas já mencionadas, através do qual foram não homologados e o contribuinte, mesmo tendo sido regularmente cientificado, não se manifestou sobre a decisão, sendo considerado revel. Nesse processo, restou cabalmente comprovada a inexistência de saldo negativo alegado em decorrência da falsa informação prestada em DPJ de compra. Além disso, a ciência do despacho decisório ocorreu em 19 de fevereiro de 2018, data anterior à defesa hora analisada, ou seja, quando da confecção de sua peça impugnatória, o contribuinte tinha total conhecimento do conteúdo do processo de final de 19, sendo leviana, de sua parte, a alegação da falta de processo específico. Conforme acima temos, que restou caracterizada a conduta dolosa do contribuinte de inserção de dados falsos em sua DPJ de compra, pleiteando crédito que sabia ser indevido, além da negativa de atendimento da intimação fiscal, mesmo após regularmente intimado. Assim, as condutas mencionadas acima e que levaram à atuação foram bem delineadas. Foi apresentado o DPJ retificador para apuração de saldo negativo mediante inserção de imposto de renda retido na fonte, sem correspondente informação em DIF da fonte pagadora. O montante de fonte declarado na DECOMP não consta em DIF. O contribuinte não atendeu a informação específica sobre os fatos. Da mesma forma, em sede de recurso voluntário, o recorrente colabora para afastar as imputações que levaram à atuação, alegando genericamente que não houve prática das declarações falsas e também limitando-se a alegar que é ônus da fiscalização a comprovação do dolo e fraude, que não houve mera presunção não devidamente demonstrada pela fiscalização e que a multa é confiscatória. Na verdade, concentra-se mais na alegação de inconstitucionalidade da aplicação da multa do que da tentativa de demonstrar a legitimidade das práticas que levaram à presente atuação. Da mesma forma, não apresenta elementos e nem argumentos aptos a demonstrar a legitimidade das informações prestadas nas declarações e nem nas declarações de compensação. Não obstante, as condutas apresentadas pelo contribuinte nos termos do despacho decisório que levou à atuação fiscal impugnada, pode-se observar que o relatório preocupa-se em apontar os fatos que levaram à ocupação fiscal, que estão bastante claros e que demonstram com clareza as condutas praticadas pelo contribuinte. Logo, conforme se observa no relatório do despacho decisório, que existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas praticadas pelo contribuinte, não logrando o recorrente em afastá-los mediante comprovação cabal, deve-se manter o percentual de multa de 225% nos termos dos diplomas legais e infralegais reto-mencionados. Finalmente, é importante mencionar, a propósito, que a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade fundada em violação a princípios constitucionais foge da esfera de análise da instância administrativa, nos termos do artigo 26A do Decreto 7235, assim como o da súmula CARF número 2. Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito nego o provimento. É como voto, presidente. E só reforçando a questão, o item 19 também é a mesma situação, só muda o trimestre e os valores. Obrigado, Jefferson. Palavra aberta aí para os debates. Certo. Só um minutinho. Aí a Gisele tentou falar. Na verdade, Jefferson, você está mantendo, eu estou vendo a multa isolada, mas teve essa compensação, de fato, foi não homologada, né, com decisão já. Sim, teve um processo anterior, né? Isso, nesse processo anterior já está confirmado. E é justamente por isso que eu... Que você manteve, perfeito. Não há nenhuma dúvida quanto ao desfecho desse outro processo, né, pelo que eu estou vendo. Todos esses processos aí, acho que provavelmente foram vários, mas daí acho que só esses dois chegaram para mim. Eles se decorrem desse processo anterior, onde ele não se manifestou, não discutiu, ele foi revel, né?
Perfeito, perfeito. Era só essa dúvida mesmo, mas dado isso, tá tranquilo. Não tem muito o que fazer, né? É sempre uma realmente. preocupação. O que acontece? Às vezes chegam autos de infração cobrando a multa isolada, mas ainda não foi decidido o principal, né? O Nilson até viu, eu chamei alguns processos recentemente também por conta disso. Então, era só esse esclarecimento. Certo. Obrigada. Fred? Obrigado, presidente. Eu tenho uma dúvida ao relator, só para assim, caminhar para um lado ou para o outro. Nós estamos aqui no ambiente de pedido de compensação, me corrija se eu estiver errado, tá? A qualquer Sim. tempo já. Pedido de compensação, em que o contribuinte, perante a administração tributária, oferta a informação de créditos que ele alega existirem e submete isso a um procedimento de compensação. Ponto. Em decorrência da análise da DECOMP, chega-se à conclusão de que aquele crédito é inexistente, porque foram informados créditos que a administração tributária entende inocorridos, razão pela qual nega-se o procedimento compensatório. Em razão disso, aplica-se uma multa que presume-se fraudulenta, aliás, presume-se decorrente de dolo ou fraude ou simulação de contribuinte, que em procedimento lícito submete um pedido de compensação não homologado. E ainda assim, a conclusão é: você que sujeitou ao fisco informação que o fisco entende não cabível, será apenado com uma multa que será qualificada e depois agravada em razão daquilo que a administração entende ser dolo. Ou seja, nós estamos aqui muito além do limiar de todas as justificativas quando a gente discute a questão do dolo, e a gente já fez isso agora na manhã. Nós estamos dizendo, o contribuinte aqui age na esfera idêntica ao de um sonegador quanto mais, que omite informações, que dolosamente pratica ato ilícito, razão pela qual aquele outro caso, não estou dizendo que é esse, aquele outro caso de sonegador merece sim uma multa agravada e qualificada. E a gente bota na mesma balança uma pessoa que submete informação ao fisco, que pede um pedido, que faz um pedido de compensação, que é denegado. Razão pela qual existe contra ele uma multa já de 75%, que é a multa de ofício. Pergunto eu, é o mesmo caso, senhores? É a mesma bandeja que a gente vai colocar o contribuinte? Aquelas informações, aquelas circunstâncias como esta, em que o contribuinte acredita ter um crédito, mas que ou por vacilo, imagine vacilo, tá, conselheiro Jefferson? Vacilo, o contribuinte vacila no sentido de achar que existe um crédito e esse crédito é inexistente. Nós vamos colocar o carimbo de fraude, dolo ou simulação num caso desse. Estou colocando essa interrogação, porque nós estamos chegando na multa máxima possível, na esfera máxima, né, de dolo, fraude, simulação. Então, eu estou querendo controverter isso até porque não tenho ainda convicção formada e queria a ajuda dos conselheiros no sentido de formar a minha própria convicção. Presidente, posso fazer só um esclarecimento rapidinho antes dos colegas? Fred, esse teu incômodo, digamos assim, é um incômodo que me acompanhou também nesses dois processos, né? Por conta dessa questão da aplicação dessa multa majorada de 225%, que realmente acho bem pesado, mas verifiquei que realmente a descrição do relatório foi bem pormenorizada, e além disso tem um diploma legal específico, né? Tá. Mas, claro, eu estou aberto a controvérsia aí, porque, e caso haja entendimento aí, eu posso até desculpa, Nilson, eu me... Só isso, presidente. Mas se você quiser falar primeiro, Zé, eu estou olhando aqui umas coisas. Eu estou tentando abrir o processo, porque na maioria desses casos da multa isolada, a gente entra, às vezes, até na aplicação da MP, se é 25, se é 50, é difícil a gente manter os 225. Eu não tinha me atentado, né, porque eu estava abrindo o e-processo, né, meu computador travou, mas eu vi que o Jefferson está mantendo 225. Mas qual elemento de motivação, para além do termo de verificação,
Jefferson te convenceu, né? Aonde está a consciência e vontade? Que prova? Essa é a minha pergunta para você. Que prova a autoridade fiscal, fiscalizador e atuante, que é a mesma pessoa, traz ao processo, para além das colocações do TVF, para infirmar que a declaração é falsa? Porque, assim, para a gente manter 225%, eu tenho que partir do pressuposto que esta declaração é falsa. E esse é um pressuposto que é complexo, porque a gente está falando de compensação. Então, como é que a gente parte do pressuposto que uma declaração de compensação é falsa, salvo se eu tenho elementos adicionais trazidos no auto de infração para mostrar o elemento falso? Porque no seu relatório e no seu voto, você reforça que há um elemento falso. O que é o falso? Apresentar uma declaração de compensação, isso por si só é o elemento falso? Então, assim, é a pergunta que eu te faço. O que mais, porque eu não tive tempo de olhar o processo inteiro, a autoridade fiscal traz para a gente comprovar uma tentativa de ocultação, uma conduta adicional do contribuinte, ele saiu mandando milhares de declarações de compensação daquela história de créditos frios, porque eu tive uma situação que era aquela história de venda de crédito, era um esquema organizado para essas vendas de crédito, e aí era uma coisa horrorosa, né? Ficava uma fratura exposta e a autoridade autuante trazia isso em termos probatórios. Aqui eu estou com um pouco de dúvida, eu acho que muito pertinente do conselheiro Fred, assim, cadê o elemento falso? Eu preciso entender se o falso é apenas declarar, fazer uma declaração de compensação que não foi homologada, e se isso é um elemento falso, não cabe os 225 definitivamente, tá? Então, não me ficou claro no seu voto, só me ficou claro que você está pressupondo o elemento falso a partir do que está no TVF, ou reforçado pela DRJ, o que para nós não necessariamente vai implicar em qualificação, né? em elemento fraude, digamos assim, a partir do que eu chamo do falso, né? À luz do seu próprio voto. Essa é a minha pergunta para você, já. Tá. Posso responder, presidente? Sim, eu vi que tem umas mãozinhas levantadas. Pode responder, sim. Então, Gisele, o teu questionamento ele é bem certeiro, porque a minha razão mesmo de decidir foi justamente essa. Eu me baseei bastante no relatório, no termo, né? E aí as informações que eles levantam nesse termo e também no relatório me convenceram, né, no sentido de que ele aplicava aquele dispositivo legal, né? Mas é claro que eu estou disposto aí a fazer uma retificação caso o colegiado entenda que é o caso de redução de multa. Fred, vou falar com Fred. Obrigado, presidente. Enfim, quando eu vejo a questão de 225%, naturalmente sempre ligarei o alerta necessário, porque aqui nós estamos, Jefferson, a meu ver, no limite do limite do limite. Eu estou colocando, volto a dizer, na mesma bandeja, tá entendendo? Dolo, fraude, simulação, venda de nota calçada, venda de crédito inexistente. Não é isso. Então, o que é que tem no auto-infração e meio que trazendo assim, um pouquinho mais de luz agora com o processo aberto. Olha assim, compensação não homologada. Está nas folhas 30. E é o auto-infração que relata isso, tá, Jefferson? Trata o presente processo de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados na declaração tal, listadas tal. Aí ele diz, o crédito pleiteado foi analisado no processo tal análise resultou do não reconhecimento do direito creditório e não homologação. E aqui, a controvérsia é só nesse parágrafo que eu vou ler agora. Em função da não homologação dos débitos, motivada por quê? Pela inserção de informação falsa na declaração. Motivada pela inserção de informação falsa na declaração. Cabe tanta coisa aqui, inclusive a inexistência de um crédito que o contribuinte entende ser. Aí o agente autuante diz, não, isso é informação falsa. Isso é informação falsa. E aí continua ele. E pelo não atendimento à intimação, será realizado o lançamento de multa isolada de 225% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados. E cita a lei. E acabou o assunto. Então, sabe, o elemento aqui de controvérsia, de dolo, fraude, simulação, não tá sequer dito.
Não existe motivação aqui do ato administrativo que diz tratar-se de circunstância de dolo. Então, reitero, quando há os 225% aqui, naturalmente eu ligo o alerta, e quando se liga o alerta, isso tem que estar bem parametrizado, a meu ver, tá? Tem que estar bem parametrizado, seja para permitir o direito de defesa, seja para permitir que a gente julgue confortavelmente e adequadamente aquilo que devemos fazer, mas eu não entendo, até agora, salvo se houver algum outro elemento que eu ainda não vi, que o elemento fraude, dolo, simulação, conluio, ou qualquer outro dos elementos que justifique sonegação, que justifique concluir aquilo que a administração tributária concluiu, eu acredito que não está controvertido no processo, não. Até agora. Né? Até agora. Ok. Acho que já... Ninguém mais inscrito, né? Eu estou inscrito, vou falar. Aqui a gente tem, dependendo dos fatos, dependendo da análise fática do processo, a gente tem possibilidade de incidência de 2 dispositivos, a Lei 9.430, certo? Que são, só para deixar, para ficar bem claro, o parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430, que diz: será aplicado multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, que é o caso, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Então, essa ressalva que possibilita a aplicação de que outro dispositivo? Lá, o artigo 44, deixa eu pegar o 44, o parágrafo, eu acho que é o 5º, agora eu acho que é o 4º, assim, a disposição desse artigo aplica-se inclusive aos contribuintes que derem causa a ressarcimento devido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Não, é esse aqui, não. Não. Aplica-se também, no caso que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do contribuinte, multa de detrata o inciso 1, é 75%, sobre a parcela de imposto a restituir informado pelo contribuinte. Não, isso aqui é pessoa física. Agora, eu não estou vendo o dispositivo. Não confundi. Eu não estou achando o dispositivo que foi aplicado. Deixa eu ver aqui, que foi aplicado nos autos. É o artigo 18. É o 18? O lançamento em razão da homologação de comprove falsidade. É o 18 de 10.833 de 2003. O lançamento de ofício quitato 90 da MP limitar-se à imposição de multa isolada em razão da homologação quando se comprove falsidade da declaração. A multa isolada que se refere será aplicada no percentual previsto do inciso 1º do 44, que entra na linha da qualificação da multa, aplicado em dobro e terá como base de cálculo o valor do débito indevidamente compensado. Ou seja, no fundo, acaba vocacionando pelo artigo 18, parágrafo 2º da 10.833, a aplicação da multa à luz do artigo 44, inciso 1º, e posteriormente, parágrafo 1º, para qualificação. Tá, Nilson? É isso que ele fez. Certo. Muito bem, obrigado. Então, assim, aí vai depender dos fatos. Na minha opinião, assim, eu estava até vendo a situação aqui. Eu estava até vendo aqui, começando a ver aqui o auto de infração. Não tem relatório, só tem o auto de infração. O auto de infração faz menção ao despacho decisório, né? E o despacho decisório sobre a compensação. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer era o seguinte: por que foi agravado 50%? Porque o contribuinte foi intimado e não prestou as informações. Nesse processo do lançamento tributário, o contribuinte não foi intimado, certo? De nada. Pode ter sido intimado lá no processo da compensação, certo? Aí já vem uma questão, o processo, o fato de não ter sido intimado para essa compensação e não ter respondido lá ao processo de compensação,
dá ensejo ao agravamento da multa isolada? Essa é uma pergunta, né, que eu queria colocar aqui para o debate. É prosseguimento, né? Pois é. Segundo, questão que eu coloquei, essa situação, a falsidade que foi apontada, se eu não me engano, qual é? Ele disse que tinha crédito de fonte e ele parece que não tem crédito de fonte. Né? Essa é uma situação que a gente vê corriqueiramente, né? E que não tem sido caracterizado como dolo, né? Fraude, nem nada. Tem sido simplesmente assim, fundamento para não homologar a compensação. Então, me parece que essa configuração foi dada aqui no presente caso, ela extrapola, digamos, ao que normalmente a administração tributária vem, assim, o critério que a administração tributária vem adotando, pela minha experiência aqui no CAF, que eu tinha algum tempo, e na DRJ também. Né? Então, eu também faço esse questionamento, certo? E aí, eu vou, assim, assim, como por se tratar de sanção, né, a minha tendência é a aplicação da norma de uma maneira mais restritiva, fazer uma interpretação literal até, ou até possível, uma interpretação mais restritiva. E como há dúvida que realmente eu entendo que há dúvida, se aquela intimação no processo de análise da declaração de compensação, o fato dela não ter sido atendida, ela dá ensejo digamos, a majoração da multa isolada. E, como tem dúvida, certo? Eu creio que a gente não deve aplicar a sanção assim, não deve agravar, entende? Se a intimação fosse no processo do lançamento tributário da multa isolada, tudo bem. Mas não sendo, surge essa dúvida, e na dúvida eu acho que ou pela lei, pelo CTN, no caso de sanção, a gente não deve aplicar a sanção mais gravosa, deve aplicar menos gravosa. Então, por isso, eu já tenderia a não aplicar os 50%, o agravamento. E em relação aos 150%, a questão da falsidade, eu vejo que a situação fática não é aquela, né, daria ensejo a uma não homologação, mas não a uma declaração de falsidade, a um reconhecimento de dolo, assim, pela experiência. Então, eu queria colocar essas questões aí para o debate. O Efigênio, depois o Fred. Eu acho que é nessa ordem, né? Pode ser. Presidente, eu também me chamou muita atenção no início, e aqui a gente, nessa época de só declarações, tudo informatizado, a gente tem que analisar bem a conduta, que é o que vai determinar. Quando a gente faz a declaração zerada, ele foi lá, apresentou uma declaração e o fisco verifica. O que o contribuinte fez aqui? Está lá no despacho decisório. Ele apresentou uma DIPJ original, né, que ele tinha saldo de imposto de renda a pagar, ele não tinha nada. Ele não tinha fonte, não tinha nada. Posteriormente, o que ele fez? Ele vai lá, ele retifica a DIPJ dele, coloca um fonte de 2.400.000 e na mesma data ele informa, na mesma data, está lá no item 18 do Espaço, ele apresenta uma PER-DECOMP para utilizar daquela fonte que ele falou que era de uma declaração, que era de uma retenção de aplicação financeira. Até então, ok. Aí o fisco vai verificar, peraí, essa DIRF não consta absolutamente nada disso. Entendeu? Não consta nem na própria DIPJ dele, quanto mais na DIRF. Contribuinte, me explique isso que você informou. Me explique isso que você informou. Não consta aqui. E, coincidentemente, era original, você retifica, e aqui nós estamos falando de um item muito sensível, que é a questão de fonte. E nós sabemos as fraudes que existem em relação à fonte. Tanto é que ele está pedindo saldo negativo, que pode, inclusive, ser restituído. Então, contribuinte, teve essa divergência aqui, me explique, por favor. O que o contribuinte faz? Nada. O
Contribuinte, me explique. Nada. Aí eu pergunto, eu tenho uma DPJ retificadora, original, depois eu retifico, e na mesma data eu faço operação casada, coloco um crédito aqui, e aqui eu vou utilizar esse crédito, para quê? Inclusive que só negativo pedir restituição. Ora, não é fraude. O contribuinte, não estou entendendo que pode até haver um equívoco. Me explica o que está acontecendo. O contribuinte fica em silêncio. Aí, e a legislação chega nesse caso. Ora, a DIF não foi comprovada, não tem elemento nenhum, e nós aqui já cansamos de julgar. O contribuinte não apresenta lá, inclusive aquela súmula nova do CARF, não só com base na DIF, qualquer documentação, ele não apresentou. O que ele trouxe? O que está demonstrado nos autos é o seguinte, ele alterou uma declaração para fins de que obter um crédito de forma ilícita e que ele não respondeu e sequer trouxe prova. E aqui nós já cansamos de julgar. Se ele traz essa prova, não lá na fiscalização, se ele traz essa prova aqui agora do fonte, o que nós fazemos? Eu mesmo já fiz vários votos nesse sentido. Todos aqui já fizeram. O que ele faz? Em silêncio. Qual que foi a intenção dele? E se não tem esse fonte, e o fisco não... Isso é uma simples glosa. É que eu coloco para reflexão. Isso é aquela simples glosa que eu chego, faço uma declaração, aí eu equivoquei, tal, tudo. Nós podemos dar esse mesmo tratamento? Para mim, que é completamente diferente, até pelo casamento de datas. Entendeu? E aqui, por isso que eu iniciei a minha fala falando no seguinte sentido, que nessa era de informática, declarar assunto via internet, nós temos que ficar atentos também à conduta, que nós não vamos ter uma nota calçada, uma nota fria, não, nós vamos ter uma conduta. E poderia isso simplesmente se houvesse uma manifestação do contribuinte, olha, realmente eu me equivoquei, eu me equivoquei, simplesmente isso. Fisco, eu me equivoquei. O que o contribuinte fez? Nada. E o procedimento fiscal é em conjunto, está ligado. Despacho decisório, tanto é que tem processo nesse sentido que vem até anexado, apensado. Muitos processos vêm apensados. Entendeu? Então, é essa reflexão que eu devolvo, que foi a linha do relator, que com certeza ele se aprofundou no despacho decisório e viu todo esse casamento de datas que eu citei aqui. Entendeu? Então, eu estou reforçando o posicionamento do relator, com o que eu concordo, nesse caso específico, porque esse caso ele é atípico, a meu ver. Ele não é igual aos demais que nós julgamos, que é uma simples declaração equivocada. É que, para mim, os fatos demonstram que houve um casamento de dados para quê? Para se beneficiar do fisco. Eram essas minhas considerações que eu coloco para reflexão, presidente. Ok, então Adelino, depois o Fred. Presidente, eu não estou conseguindo levantar aqui a mão, depois eu gostaria de estar falando também. Tá certo, depois do Fred, Wilson. Não é bem rápido, eu só queria complementar, acabou que o Efigênio fez as colocações que eu pretendia fazer, porque foi muito claro ali que ele fez a retificação, ele foi intimado a prestar a informação, a tributação do rendimento e a fonte. Ele não tinha nada disso, ele simplesmente deixou para lá e ele teria que ter uma prova inequívoca da retificação, da obrigação. Ele não fez isso. Eu acho que, sinceramente, acho que se aplica todinha a norma tal e qual o relator se pronunciou. Só isso. Fred, Wilson e depois José. Presidente, considerando que o conselheiro Wilson ainda não se manifestou, eu sei da minha parte. Certo. Então, Wilson, Fred, e depois... Ok. Só confirmando, realmente também tinha me deixado um pouquinho incomodado a situação, porque, em geral, quando se faz o batimento eletrônico, que tem o despacho decisório eletrônico, então, ultimamente tem acontecido de fazer uma intimação para, no caso de haver divergência das informações, né? De fato, o que aconteceu aqui foi que baixou o tratamento manual e a unidade, né, de origem, o fisco, intimou o contribuinte dizendo que tinha divergência. Depois que foi feito o despacho decisório, ele retificou as declarações e colocou aí que eu acho que é o grave na situação, né?
ela informou como fonte uma fonte que não existia. Até porque é o seguinte, consta até, inclusive, aqui no relatório, no despacho decisório, daquele outro processo, que o contribuinte foi, inclusive, intimado a apresentar, se existisse aquela retenção em fonte que ele alegava ter existido, que apresentasse também o rendimento respectivo, e ele não apresentou, ele ficou silente nessa questão. Então, realmente, assim, fica muito transparente para mim aí que ele realmente, a informação que ele passou na retificadora, né, tanto da DCTF quanto da DIPJ, é informação falsa. E eu acho que aí cabe, sim, realmente, o que o relator colocou no seu voto. É isso, presidente. Certo. Fred, Gisele e Sérgio. Obrigado, presidente. Eu até admito essa linha interpretativa nos casos do lançamento, em que ocorre o lançamento em decorrência de alguma ação direta ou indireta do contribuinte que seja validável ou por homologação ou diante do lançamento de ofício pelo fisco em momento posterior. Ou seja, nas circunstâncias em que o contribuinte omite informação, deixa de prestar informação, né, por isso omite, ou presta informação indevida, ou informa créditos indevidos, ou realiza qualquer ato para ocultar ou para se beneficiar de determinado tratamento, eu entendo que essa linha interpretativa é válida. Agora, eu não consigo realmente botar na mesma balança as circunstâncias que são parametrizadas pela oferta de informações diretas ao fisco sob o risco de uma potencial aplicação de multa isolada, que por si só, para mim, já justifica, sim, o contribuinte, em agindo equivocadamente, sugerindo créditos inexistentes e, não sendo homologados, ele terá a multa isolada, e isso é a penalidade. A penalidade para as circunstâncias em que o contribuinte oferta diretamente e diz: aqui, fisco, está aqui o meu crédito. Se esse crédito está certo ou está errado, ele vai ser validado a partir de um despacho do fisco, diretamente do fisco. É diferente dos outros casos. Então, aqui, onde o contribuinte oferta a informação, eu sinceramente não consigo colocar como intérprete na mesma situação dos outros casos, em que a ocultação de informação pode passar na linha aí da produção de fiscalização do fisco, da administração pública, que eventualmente não venha a fiscalizar aquela situação e o contribuinte se beneficie em razão da própria torpeza. Ok, isso acontece no dia a dia. Mas nesse caso aqui, nós estamos diante da situação em que é ofertado, que o crédito é ofertado ao fisco. E vai caber ao fisco adequadamente dar ou não essa homologação, e nas hipóteses em que tiver errado, ou por vacilo, ou por engano, ou porque o contribuinte tentou colocar um dado que não existia, aí sim, ele vai ser apenado com a multa de ofício. Então, se permitir que uma informação equivocada ou uma informação aproveitada em decorrência de algo que o contribuinte fez para se beneficiar de determinado tratamento tributário ou de determinado crédito que não existia, mas ele forçou a barra para existir, partindo desse pressuposto, isso passa pelo filtro do despacho decisório e o contribuinte se submete à multa. E já para essa situação em que ele ou vacila ou força a barra, ele vai ser apenado. Agora, colocar isso numa circunstância de fraude, o contribuinte frauda e submete a fraude à administração tributária. Está aqui, estou fraudando e me diga se convalide ou não essa fraude. Eu acho que não cabe dar o mesmo tratamento de circunstâncias. Então, a gente vai dizer que o contribuinte, se a conclusão for de aplicação aqui da qualificadora, a gente vai dizer, olha, tanto faz o contribuinte tentar forçar a barra perante a administração para ter um despacho decisório favorável e está no mesmo peso da circunstância em que ele sonega, em que ele cria situações fora da observância da administração tributária para se valer de determinada sonegação, por exemplo. Então, presidente, eu agradeço mais uma vez a intervenção, mas quanto mais a gente debate isso, eu não posso presumir que a omissão do contribuinte, para concluir também, que o silêncio do contribuinte, a intimação da administração tributária, isso possa, por si só,
presumir a existência de fraude. O silêncio do contribuinte nessa circunstância depõe contra ele? Sim, eu concordo. E por isso eu acredito que ele deva ser apenado. Concordo também. Mas para essa circunstância existe a multa isolada. É o que eu penso, presidente. Obrigado. Obrigado, Fred. Gisele, Sérgio, depois eu, depois o FGN. Eu concordo com as colocações do Fred, em especial o seguinte: uma coisa é a gente está falando de uma autuação fiscal em que o contribuinte não responde, não, né, a gente olha sob a perspectiva do agravamento, a gente vê a interposição fraudulenta, mas aqui a gente está falando de declaração de compensação, sai do próprio contribuinte. Eu acho que, para mim, isso faz toda a diferença. Aí você vai falar, bom, saiu do próprio contribuinte e ele próprio trabalhou com um elemento falso. Então, ele se autodenunciou, ele ludibriou e trabalhou com falso numa situação que, de retenção, nós sabemos que usualmente acontece. Para isso ser configurado, no mínimo, esse auto de infração da multa teria que ter previamente intimado o contribuinte também. Eu não acho que tenha uma simples decorrência da não homologação de compensação dessa autuação e o contribuinte aqui neste processo, nesta autuação da multa isolada, ele sequer foi intimado a prestar esclarecimento. Aí o FGN vai falar, mas lá ele foi, leia o despacho decisório. O despacho decisório diz que ele foi intimado e não se manifestou. Então, eu carrego aquela história para esta história para fins de agravar. Eu não concordo com isso. Na hora que você vê o auto de infração aqui, de aplicação da multa isolada, ele traz vis-a-vis. Olha, trato presente processo de multa isolada 125% dos débitos indevidamente compensados listados no quadro abaixo. Ponto. Então, assim, ele recorta e cola a não homologação de compensação e fala, olha, aqui eu tenho elemento falso. Eu acho que a gente até poderia pensar no elemento falso se aqui tivesse alguma instrução e algum detalhamento nesse sentido. A mera não homologação, eu não acho que pode ser simplesmente recortada e colada para manter o elemento falso ou não atendimento, aquela intimação no pedido de compensação prejudicou o próprio contribuinte lá ao ver a sua compensação não homologada. Então, veja, a gente pune duas vezes. Então, lá porque não homologou e aqui porque, afinal, como ele não respondeu, eu agravo. Não sei se dá para carregar dessa forma. A gente não está falando do processo de fiscalização, de uma infração crime, né, contra a ordem tributária propriamente dita. Quando a gente olha uma omissão de receita direta ou por presunção, é bem diferente aqui, tá? Então, eu também, como o Fred, fico com uma certa dificuldade. Eu nunca apliquei essa multa de 225 em 4 anos, justamente por não conseguir ver esse recorte e cola, assim, simplesmente do despacho decisório da não homologação vis-à-vis a multa isolada e ainda aplicar agravamento, qualificação. E mais um detalhe, esse agravamento, ele aparece fortemente na instrução normativa, né? Então, a priori, ainda a gente pode até questionar se essa instrução normativa ela é legal, né? A legalidade, nós, como julgadores, podemos. Então, essa alocação do agravamento, que pese haja uma construção a partir da 9.430, a gente também pode fazer uma construção que a SN não tem amparo na concatenação do próprio procedimento de compensação. Mas seria uma construção ainda extensiva. Eu nem preciso disso, tá? Pessoalmente falando. Então, eu só estou colocando assim, o que realmente me causa desconforto. Ok, obrigado, Zé. Sérgio. Depois eu o FGN. Realmente é uma situação, como a gente tinha falado, né, que a gente fica analisando, tem que analisar vários fatos. O que me chama mais atenção, e aí me permita só divergir, se é que eu entendi corretamente, viu, Gisele, viu, Fred, o entendimento de vocês. Não há que ter, no caso de compensação, uma dupla penalização, né? Ele já está penalizado na medida em que ele não tem a sua compensação aprovada e já teria a multa isolada simples, né? Ou seja, um caso seria o contribuinte ter um crédito indevido e ele ter a multa isolada. Qual seria a diferença desse caso
para este que a gente está tratando, né? O que me chama a atenção é que, se o contribuinte, desde a DIPJ dele original, ele tivesse colocado lá a fonte, lá os 2.400.000, eu tenderia a dizer o seguinte: não cabe a multa qualificada. O problema é que, no caminho, ele retifica, ou seja, ele tem um ato comissivo, né? Não foi nenhuma... Olha, eu omiti, fiz alguma coisa de forma lá atrás, né? Que eu não percebi, fiz um lançamento errado e não me percebi, não. Ele conscientemente, ele insere um valor que, para ele inserir, ele, obviamente, deveria ter, dentro dos seus controles, a informação de que esse valor de fonte realmente existe. Então, ele vai lá e coloca 2.400.000. De novo, é diferente de um erro de preenchimento, em que ele tenha botado lá um fonte de 2.400.000, uma falta. Desta retificação surge um saldo negativo, né? O que está se apreciando é o crédito desse saldo negativo gerado por essa fonte que ele inseriu. E, ato contínuo, com esse saldo negativo, ele apresenta novas compensações. O que está se verificando é essas compensações. O que o fisco faz? Por que você retificou e colocou esse fonte se ele não está em DIF? Ele se cala. Ele se cala. Isso aqui me chama a atenção, na diferença de uma compensação normal, onde o fonte já estava lá no original, onde ele até poderia ter colocado errado, em vez de 10 milhões de fontes. Bom, imaginemos isso, entendeu? Não é o valor, foi o fato de que, no meio do caminho, ele me insere uma informação de fonte e ele se cala na resposta com relação a essa fonte. Veja que é diferente de uma pergunta da fiscalização sobre outras fontes, que aí ele tem que verificar o que eu informei lá, vou verificar e tal, haveria uma demora, Não, veja, no momento que ele faz uma retificadora, ninguém faz uma retificadora. E a retificadora é um processo que não é simples, né? Se ele não tem os dados, se não envolve outras pessoas da empresa, não envolve aquele que vai retificar, que tem o token, enfim, né? Não é um simples apertar de botão. Então, ele, teoricamente, deveria ter as informações específicas sobre esse valor que ele está inserido lá. E aí ele é provocado sobre isso e não responde. Veja, isso é que me chama muito a atenção, que difere de qualquer situação de compensações normais que são apresentadas e que, obviamente, o caminho natural é de intimação e o contribuinte pode até não vir responder, mas aí é outro fato. Veja ainda que, ato contínuo, por que ele fez isso? Porque ele estava precisando de saldo negativo para servir de crédito para outros débitos. Veja, foi todo um processo que o contribuinte construiu. E, uma vez intimado para explicar o porquê disso, ele se cala. Me parece que aí o ônus de provar fica do contribuinte. Ele tem que dizer o seguinte: opa, errei, fiz algum erro aqui, como o próprio Efigênio falou, me equivoquei, botei esse fonte aqui, mas na verdade eu tenho essa informação aqui. Aqui, qualquer situação que pudesse minimamente dizer o seguinte: olha, isso não foi provocado do nada, isso teve uma causa, uma origem que poderia ter sido interpretada de forma errônea pelo contribuinte. Mas não, ele se quedou. Daí o lançamento da multa qualificada. Daí se achar que foi uma criação de um crédito indevido. Ou seja, na verdade, um crédito que foi do saldo negativo, né? Criação de um saldo negativo fictício, digamos assim. Tá? Por isso é que eu acho que há diferença. Ou seja, houve um ato consciente do contribuinte, em que, uma vez ele perguntado sobre isso, ele não responde. Aí eu realmente tendo a concordar com o relator e tendo a concordar com o Efigênio. Presidente, desculpa interromper, eu estou tentando levantar a mão, mas não estou conseguindo aqui. Tá certo. Vamos fazer assim. Você quer falar, como você quer falar, como você é o relator, né? Eu vou dar preferência para você, depois eu falo, depois o Wilson e depois o Efigênio. Assim, eu só queria complementar uma reflexão, que até mesmo, assim, eu tentei olhar, assim, na elaboração do relatório do voto, eu tentei olhar todos os lados, assim, sabe? Realmente essa majoração de 225% ela me incomodou muito, assim. Mas me pareceu que o relatório, diligência, etc., foram, assim, pontuaram bem as condutas, né? A minha linha de raciocínio foi
precisamente a linha que o Efigênio mencionou. Assim. E eu também até cheguei a pensar sobre a questão da aplicação da IN, né? No fundo, o aspecto central é justamente o artigo da IN, né? Só que tem superador legal, né? E aí, claro, questionava, a gente pode amadurecer essa questão aí, mas foram justamente esses elementos que me levaram a votar nesse sentido. É só isso que eu queria acrescentar. Tá certo. Obrigado, Jefferson. Então, assim, eu vou falar o Wilson, Efigênio e o Fred. Está escrito também, né? Não? Então, abaixa a mãozinha. Beleza. Então, vou falar o Wilson e depois Tá. Efigênio. Eu, na verdade, não tinha levantado, não. Não está aparecendo, mas para mim não está aparecendo, por isso que está com problema. Mas, de qualquer forma, eu só queria complementar, presidente, que é o seguinte. O lançamento, né, a multa de 225% são sobre os débitos, né? O auto de infração que foi lavrado foi em relação ao crédito, né? Como não foi apresentado a justificativa em relação ao crédito, ele foi lavrado o auto de infração na Decomp que se apresentou o crédito. Então, todas as Decomps que utilizaram aquele crédito, né, eles estão abarcados por isso, porque aquela que era a origem da compensação. E aí está claro, né, que o auto de infração, a multa, é sobre cada débito, né, não sobre o crédito que ele está pleiteando. É por isso que, na verdade, nesse caso aqui, nesse processo aqui, não teve a intimação, porque, na verdade, teve em relação ao crédito que foi indevido. Ok. Bom, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver na Decomp, que é quem está lançando como base de cálculo. Né? Isso aí é uma outra questão. Eu pedi a palavra porque, assim, na primeira vez que eu me manifestei, eu não tinha olhado o despacho decisório, os fatos que foi o que o Efigênio trouxe logo depois. Certo? Eu acho que a gente tem que separar, certo, desse processo em dois pontos. Um é o agravamento, 50%, né? O agravamento, que é a majoração de 50% do índice da multa, de 150% para 225%, certo? Isso é uma coisa, o agravamento. Outra coisa é a própria multa original, que originalmente é 150%, certo? Então, dois pontos. Com relação ao primeiro ponto, o agravamento, e eu acho que foi sobre isso mais que a Gisele falou há pouco tempo, eu entendo que não cabe, certo? Eu trouxe um argumento, que foi o argumento da dúvida, se a gente pode dizer que aqui no processo de lançamento, o fato dele não ter recebido a intimação lá no processo da Decomp, a gente traz esse ônus para cá. Mas agora, olhando a legislação, a Gisele esclareceu qual é a matriz legal da sanção, que é o artigo 18 da lei 10.023, eu entendo que não cabe agravamento nesse caso. Não tem previsão de agravamento nesse caso. A lei não prevê. Por quê? Porque a lei diz assim, aplica-se a multa isolada pelo índice do inciso 1º do artigo 44, ou seja, só traz essa informação do artigo 44, que é o índice, 75%. Aplica-se em dobro, 150%. Ou seja, a 10.823 não traz os outros mecanismos do artigo 44, que um deles é o agravamento. Então, eu entendo que nesse caso não tem agravamento. No caso do artigo 18 da 10.833, não existe o agravamento, certo? E também não existe a multa simples, 75%. É sempre 150%. Certo? E aí, tentando responder ao Fred, diz assim, mas a gente está igualando essa situação, e ele traz o documento. Bom, a lei que determina isso, o artigo 74, a gente viu o parágrafo 13, diz assim, olha, contribuinte que apresenta uma Decomp, certo? E essa Decomp não é homologada, aplica-se multa de 50%. Então, é específico para isso, salvo no caso de falsidade, certo? Aí, no caso de falsidade, qual é o dispositivo? É o 18, artigo 18 da 10.833, certo? Que é para quê? Que é exatamente para essa situação, certo? Em que o contribuinte apresenta uma declaração, certo? Então, em sua resposta, sim, Fred, há situações em que, mesmo o contribuinte apresentando a declaração, em razão disso, pode ser aplicada uma multa de 150%. Esse é o artigo 18 da lei 10.833. Certo?
Bom, a questão, agora vamos aos fatos, análise dos fatos. É cabível que a aplicação dessa multa do artigo 18 da Lei 10.833? Bom, e aí foi a outra questão que eu coloquei. Qual a diferença dessa situação fática para as outras que a gente está acostumado a trabalhar, em que a gente glosa fonte, certo? E aí é que vem o esclarecimento, digamos, o que o relator trouxe, né, no seu voto e o esclarecimento que o FPGN trouxe para os debates. Né? E aí eu vou concordar com ele que a situação fática aqui é diferente de uma glosa de fonte, né? Típica. Né? Situação típica de glosa de fonte, o que é? O contribuinte declara que tem fonte, certo? Aí ele diz assim, não, mas não tem DIF. Né? Ele diz assim, não, mas é porque quem fez a DIF não declarou. Então, não, porque esse fonte não é de cara, foi eu mesmo que eu sou empresa de comunicação, eu mesmo aqui que tenho, então não tem DIF, certo? Então, a situação que a gente está acostumado a lidar é essa, de dizer assim, olha, tem ou não tem, ou então, por exemplo, não, é porque isso aqui é fonte de empresa pública, e aí tem um índice, eu tenho que ratear, né? Ou então é fonte de aplicação financeira, e aí tem um problema de competência, de caixa. Esses são os problemas de fonte que a gente está acostumado. E esse caso eu entendo que é diferente, vou concordar com o relator, né, com o GNC. É diferente por quê? Pela conduta, certo, do contribuinte. Né? Ele tinha uma declaração da IPJ que tinha imposto a pagar, certo? No ano seguinte, ele apresenta uma nova da IPJ que tem imposto a restituir, né? E cujo saldo negativo tem uma única origem, que é uma retenção de fonte, certo? De movimentação financeira, né? De instituição financeira. Tem uma instituição financeira que, pelo CNPJ, se não me engano, é o Banco do Brasil. Né? Do Brasil. E que não existe. Né? Ele criou isso do nada, não existe. Tá? Não tem nenhuma evidência nos autos de que exista isso. Ele declarou e não tem nenhuma evidência nos autos de que existe, apesar de ele ter sido intimado a demonstrar. Certo? Não existe nenhuma evidência em nenhum lugar no mundo, a não ser na declaração que ele apresentou na DIPJ dele. Certo? Ele é intimado a esclarecer e ele não esclarece. Entende? Então, a situação fática não é daquelas que a gente está acostumado a lidar, certo? E tratando-se de uma excepcionalidade, não tem nenhuma evidência de que é uma excepcionalidade. O que nos leva a crer, entende? A mim, pelo menos, que é sim falso. Certo? E é sim falso. E aí sim seria o caso, seria o fato sobre o qual incide o artigo 18 da 10.833. Certo? Né? Se tivesse alguma evidência de que pudesse ser legítimo, ou se foi um erro do contribuinte declarar, vamos ver, né, se dá, né, vamos ver aqui. Mas não tem nada. Ele simplesmente apresentou a DIPJ, apresentou a DECOMP, as DECOMP são várias, e desapareceu. Entende? Não tem nenhuma evidência contrária ao falso, nem evidência no processo de prova, nem evidência, digamos assim, do mundo real, que a gente pudesse presumir alguma coisa. A única presunção que a gente pode fazer aqui é falsa. Entende? Na verdade, não é uma presunção, né? Mas assim, a gente não pode presumir diferente disso. Porque, na verdade, as provas indicam isso. Tá? Então, eu queria trazer essa complementação ao posicionamento anterior. O FG tinha pedido, depois o Fred, depois a Gisele. Não, o Fred tinha não, né? Então, Fred e depois Gisele. Efigênio, Fred e Gisele. Tá. Presidente, esse para mim é aquele caso típico. Imaginemos o seguinte: olha, Fred, com declarações do próprio contribuinte, uma fraude que é muito comum
em pessoa física. O contribuinte apresentou a declaração de imposto de pessoa física. Posteriormente, o que ele quer fazer? Ele vai lá, combina com uma fonte pagadora, ela altera a DIRF, insere na DIRF um valor considerável. Ele vem aqui, retifica a declaração de pessoa física para se aproveitar daquele DIRF, daquele valor que está na DIRF. Aquilo é processado, digamos que o fisco não verifique nada disso. Aquilo é processado, tudo ok, ele retira o valor aqui. Só que nada disso existe. O que foi feito aqui? Ora, eu quero me beneficiar de um determinado valor. Eu venho aqui, retifico a minha declaração, apresento aqueles dados, e aquilo que o Sérgio estava falando, olha, ele apresentou. E em seguida, o que eu faço? Eu modifico e eu não fui omisso, não. Eu atuei de qual forma? Qual foi o modus operandi? Eu quero aquele valor que eu informei aqui. Como que eu faço esse pedido? Mediante declaração de compensação. Aquilo que eu retifiquei, eu estou aqui do outro lado pedindo aquele valor de volta. Estou repetindo. Certo? E aí o seguinte, o fisco, o que o fisco está falando? Diante disso, olha, eu vou te perguntar. Só existe uma forma de eleger esse valor. Eu me equivoquei. Nem precisava apresentar prova que eu já espancaria essa qualificadora. Eu me equivoquei. Vou retificar. Então, o debate nosso seria num outro nível. O que ele faz? Qual conclusão que eu posso tirar, a meu ver, de forma diversa? Então, o fisco, numa situação dessa, ele vai ficar lá só olhando. As fraudes estão acontecendo e eu olho, manifesto e vou dar o mesmo tratamento de uma declaração inexata, que é aquela que nós falamos. Ele vai lá, declara, o fisco verifica, vai fiscalizar. Não, aqui, para mim, foi totalmente calculado, né? E devidamente provado. Eram só essas considerações, presidente. Fred, depois Gisele. Obrigado. Pode baixar a mão, Virginia. Eu estou baixando aqui, presidente. Vou baixar também, para não esquecer. Entendo que são situações diferentes, tá, Efigênio? Porque, reitero o que disse antes, nos casos de lançamento por homologação, e esse caso citado por você, o contribuinte, efetivamente, apesar de fazer a declaração ao fisco, declaração anual dele, ele insere créditos que eventualmente não tenha, isso passa-se aos milhares de circunstâncias como essa, que o contribuinte informa algo e que se beneficia pela impossibilidade do fisco de, na prática, fiscalizar todo mundo. Ok, essa é uma circunstância. Nesse outro caso aqui, não. Nesse outro caso aqui, a declaração de compensação é diretamente ofertada e diretamente validada pela administração tributária. Por isso é que eu realmente não boto na mesma balança. Mas eu chamo a atenção aqui, por isso que eu levantei a mão, diante do que o presidente falou, que o artigo 18 fala assim, o artigo 18 da Lei 10.833. O lançamento de ofício de que trata a medida provisória é tal, que é esse, que trata dessas matérias de compensação, limitar-se-á a imposição de multa isolada em razão da não homologação da compensação quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo contribuinte. A multa limitar-se-á a imposição, o lançamento de ofício, que é o caso. Estou lendo o dispositivo. Limitar-se-á a imposição de multa isolada. Ok. Em razão da não homologação da compensação. Ok. Quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo contribuinte. Falsidade no quesito de que a informação é improcedente. Aquilo que o contribuinte declarou ser crédito, não é crédito. Ele não tem retenções de fonte. Então, é uma declaração falsa que limita a imposição da multa, da não homologação à multa de ofício. Essa é a regra geral. Falsidade. Então, a falsidade para a aplicação da multa isolada, penso eu, que é a falsidade categorizada como inexistência de crédito. Estou partindo dessa premissa. Agora, vamos para a exceção do parágrafo 2º. E na exceção do parágrafo 2º é que a gente vai poder qualificar ou não, penso eu. Aí está lá no parágrafo 2º. A multa isolada a que se refere o caput, essa que eu acabei de ler, deste artigo, será aplicada no percentual previsto, olha a exceção, aplicada no percentual previsto do inciso 1 da lei do artigo 44, que é essa que fala de fraude e outros elementos, ok? Cadê, meu Deus?
aplicada em dobro e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. Olha que, ocorrendo manifestação de conformidade contra não homologação, não. Aqui é outra coisa. Então, veja que a regra geral é da aplicação do lançamento de ofício parametrizada a multa isolada do artigo 18, dito que é decorrente da não homologação da compensação quando se observe falsidade. Para qualificar, a gente tem que controverter o elemento doloso, a gente tem que o fraudulento, mas aí não na categoria inicial da regra geral, que foi a falsidade do crédito. São dois elementos aqui, um complementar ao outro. Não é a simples falsidade da declaração, essa que está sendo controvertida aqui como inexistência de fonte, que justifica a qualificadora, não. A falsidade da declaração do artigo 18 limita-se, abre aspas, limita-se à imposição de multa isolada, decorrente da não homologação. Ponto. Esse é o que o dispositivo legal está dizendo. Então, penso eu que se vamos qualificar, temos que controverter as questões relacionadas ao dolo, fraude e os outros elementos da Lei 94/30, que aqui não estão sendo controvertidas pelo pressuposto de que a simples inexistência do crédito justifica a falsidade de declaração, e essa falsidade de declaração está autorizada pelo artigo 18, quando não está. A falsidade de declaração limita a imposição da multa isolada em razão da não homologação, que é a multa isolada, no caso aí, vai ser 75%. Então, penso eu que não está controvertida essa hipótese e acho não, agora tenho mais certezas ainda de que é o caso de não qualificar a multa, presidente. Com isso eu encerro as minhas intervenções. Obrigado. Gisele, depois eu termino. Depois eu, que eu não baixei a mão. Muda. Desculpa. Perfeito. Eu acho que a gente tem um problema interpretativo, né? A controvérsia, ela gira muito em torno disso. Concordo, Neudson, que o agravamento, né? É interessante sempre a gente distinguir o agravamento da qualificação. Eu acho que, para mim, fica muito claro que não cabe o agravamento. E quando eu mencionei a IN, talvez eu não tenha me feito claro, e vou ficar mais assertivo nesse sentido, é justamente afastar o agravamento sob qualquer medida, porque esse agravamento não cabe dentro do contexto da própria legislação. Isso é uma coisa. Outra, então, o agravamento, para mim, estaria fora de qualquer maneira. Outra coisa é a gente olhar a perspectiva do elemento fraude. De fato, eu acho que o Fred bateu muito nessa tecla e é a tecla que eu também venho batendo. Eu não estou assistindo o falso ser controvertido aqui. Isso está me incomodando, porque a gente parte do pressuposto, tá bom, lá na declaração de compensação, ele foi revel? Foi. Ele não apresentou esclarecimento? Não apresentou esclarecimento. Então, pressupõe-se o falso. Eu não acho que a gente pode imputar o dolo por presunção. Eu bato nesta tecla, assim, fortemente. Eu tenho muita dificuldade de enxergar consciência e vontade por presunção. Aí você vai falar assim, não, Gisele, mas a gente tem que somatizar os elementos fáticos, então cheira que, afinal, ele criou, né, essas potenciais retenções para gerar um saldo. Sim, na lógica, muito provavelmente, isso até pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Eu não acho que pode não ter acontecido e que a presunção de vocês é descabida. Não acho, Virgínia, eu acho que na lógica, na dinâmica, né, desta compensação, desse tipo de compensação, da formação de saldo negativo, não tenho dúvida nenhuma, eu concordo com vocês. Aqui, se eu tivesse tido uma intimação específica, trazido, ou pelo menos neste contencioso, o problema, Neudson, é que neste contencioso, a gente está admitindo carregar o contencioso da compensação como se o elemento... Acho que o Ítalo precisa ir almoçar. Não, deixa só a Gisele terminar a palavra dela. É só isso, como se o elemento falso a gente pudesse trabalhar aqui como presunção. É assim, data máxima vez, né, gente? Eu tenho dificuldade de entender esse elemento presuntivo aqui para a imputação do falso. E aí, realmente, quando você olha o caput da 10.833, que é a normatização que
disciplina, ela cria um limite. Eu concordo com o Fred, eu tenho realmente dificuldade de ultrapassar isso. Em que pese, entenda os argumentos de vocês, entenda que na lógica pode ter essa característica, mas daí eu simplesmente trazer o falso por presunção, eu tenho essa dificuldade. Esse é meu ponto, assim, central, que eu estou, assim, sendo difícil tecnicamente superar para mim, tá? Em que pese aí os bens colocados, pontos fáticos. Ok, obrigado, Gisele. Está escrito o Adelino, depois eu queria falar, a minha pronto, abriu agora. Mas vou dar a palavra agora para o Ítalo, que ele pediu para falar direito. Presidente, Ítalo, pode falar. você consegue me ouvir, presidente? Sim, eu acho que a gente está no nosso horário, é isso? Sim, também. E a Poliana pediu para mim perguntar para você se o item 39 foi retirado, porque o patrono está comunicando ela que foi retirado e ela precisa ter a certeza. O item 39, Uhum. o item... E, Nilson, aquele que eu pedi suspeição, salvo o melhor juízo. Não, é do Jefferson. Isso, mas é um item que... Tá. O item 39 é meu. Sim, mas aí eu havia Mas o pedido item suspeição. 39 está na pauta da tarde. Isso. Não está na pauta da manhã. Sim, mas você sabe me informar se foi retirado de pauta? Não, aqui na pauta anotada não tem nenhuma informação. E deixa eu dar uma olhada aqui aqui na planilha que não foi enviada. Só um instante, por favor. Nilson, só para explicar, é aquele item que formalmente eu me declarei suspeita. Só um instante, isso daí acho que não é tão relevante. Deixa eu só dar uma olhada, porque a retirada de pauta... eu acho que eu não copiei, só um instante aqui. Deixa eu olhar aqui no meu e-mail. Porque isso aí é outra questão, José. Porque, assim, na pauta anotada não consta, certo, Vitor? E eu vou dar uma olhada aqui no e-mail que me foi enviado. Eu não estou achando agora. Para poder confirmar isso daí, certo? Certo, presidente. Foi porque o patrono ligou no CAP ali e confirmou a retirada. Não. Para mim não chegou nenhuma informação nesse sentido. Aquele e-mail presidente, aquele e-mail lá que tinha os retirados de pauta, não consta isso aí, não, tá? Não consta, é esse que eu estou procurando. Então, tem videoconferência. Oi? Então, Tem videoconferência. Sim, tem videoconferência, sim. Tem videoconferência. Então, viu, Ítalo? Então, assim, não há nenhum registro aqui comigo de que o item 39 foi retirado de pauta. Certo? Não consta do e-mail, não consta da pauta anotada, e eu não recebi nenhuma solicitação nesse sentido. Tá certo? Ok, presidente, muito obrigado. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos dar um intervalo, certo? Mas nós vamos continuar o julgamento desse processo e eu e o Efigênio vamos gravar, certo? E aí a gente retorna, só um instante, a gente retorna, vai depender do horário que a gente terminar, mas certamente vai ser depois das 14h15, tá certo? Aí fica assim. Vocês vão continuar gravando, no caso, né? Nós vamos continuar gravando. Eu vou pedir que você pare a gravação, eu vou parar aqui também e vou reiniciar, eu e o Efigênio vamos reiniciar a gravação, tá certo? Ok, presidente.